Salve, salve galera do CENIP, voltamos para dar prosseguimento aí ao uso dos adjetivos. Então a gente tem agora o que a gente chama de adjetivos pátrios, né? Os adjetivos pátrios são aqueles que se referem a países, continentes, cidades e regiões, exprimindo o quê? A nacionalidade ou a origem do ser. Então toda vez que um adjetivo exprime a nacionalidade ou a origem, eu vou considerar a situação de adjetivo pátrio. Então quem nasce no Amazonas é amazonense. Percebe que a palavra amazonense ela está dando a origem de um ser. Então ali eu tenho o que a gente chama de adjetivo pátrio. Assim como paraense, cearense, europeu e assim por diante. Mas eu tenho as flexões também dos adjetivos. O que é a flexão dos adjetivos? É saber quando é que eles podem se flexionar, ou seja, ir para o plural ou ficar ali também no singular. Os substantivos empregados como adjetivos, a gente tem essa regra aí, os substantivos empregados como adjetivos, eles ficam invariáveis. Isso significa o quê? Que eles não podem ir para o plural, mas só se o substantivo for empregado ali como adjetivo. Então vamos ver, blusa, vinho, eu quero botar para o plural, quero colocar para o plural, fica o quê? Blusas, vinho. Por que vinho ficou no singular? Porque vinho é um substantivo. Só que ele não está numa situação de característica? Tá. Numa situação que vai caracterizar alguma coisa? A blusa? Tá. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo com uma função de adjetivo e a regra é clara, ele fica invariável, ou seja, ele fica só no singular, ele não pode ir para o plural. A gente tem, né, os adjetivos compostos, né, como regra, a gente tem a regra geral dos adjetivos compostos, que somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Então, se eu tenho dois adjetivos, né, e eu quero flexioná-los, a regra é clara, dois adjetivos, somente o último pode se flexionar. Então, vestidos amarelo escuros. Percebe que somente o último elemento do adjetivo composto foi para o plural. Por quê? Porque a regra é clara. Nos adjetivos compostos, somente o último elemento pode ir para o plural. Essa é a primeira regra. Mas a gente tem outras regras. Se o último elemento for um substantivo, o adjetivo composto fica invariável. Então eu vou sempre verificar nos adjetivos compostos. O quê? Se for dois adjetivos, perfeito. Só um vai para o plural, que é o último. Mas se for dois adjetivos e o último for um substantivo, eles ficam invariáveis. Então, roupas, verde, limão, percebe que limão é um substantivo. E a regra é clara. Se o último elemento for um substantivo, os dois ficam invariáveis, ou seja, não vão para o plural. Então, roupas, verde, limão. Perfeito. Vamos para a terceira regra. A terceira regra diz que os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste sempre ficam invariáveis. Então eu pego ali toda a frase, né, no plural, mas quando chega em azul marinho e azul celeste, você tem que lembrar que eles são invariáveis. O que significa invariáveis? Eles não podem ir para o plural. Então, parede azul marinho ou parede azul marinho. Mas se eu for botar para o plural, não tem problema. Paredes azul marinho. Então, um macete que eu sempre digo aqui, né, principalmente para quem é daqui do estado do Pará, aqui de Belém, né, é só lembrar. Azul marinho e azul celeste. Azul marinho, Remo. Azul celeste, Paysandu. Remo e Paysandu são invariáveis, ou seja, não muda em gênero, não muda em número, não pode ir para o plural. Tudo tranquilo? Quarta, nos adjetivos compostos surdo e mudo, ambos elementos variam. Então, azul celeste e azul marinho não varia, mas surdo e mudo varia. Então, menino surdo mudo, menina surda muda. Meninos surdos mudos, meninas surdas mudas. Então, vai variar de acordo com o que tiver anterior ligados a ele. Se o substantivo estiver no singular, surdo e mudo no singular. Se o substantivo estiver no plural, surdo e mudo no plural. E isso também pode variar no que diz respeito aos gêneros. Grau dos adjetivos, né? No grau dos adjetivos, a gente tem o grau comparativo, né? Com o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Eu digo que isso aqui é bem tranquilo, porque mesmo que eu não tenha estudado, a própria relação semântica da frase vai me dizer se é de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Então, olha lá, eu tenho a criança é tão esperta quanto o adulto. Se é de igualdade, a minha frase ela vai ter que me dar conectivos que vão igualar uma coisa a outra. Então, quando eu falo a criança é tão esperta quanto o adulto, eu estou igualando a criança a um adulto. Superioridade, a mesma coisa. Eu vou ter que dizer que alguém é superior a um outro ser. Então, quando eu falo a criança é mais esperta do que o adulto, percebe que ali eu estou colocando a criança como um ser superior. De inferioridade, a mesma coisa. Algo vai ter que ser inferior a um outro ser ou a uma outra situação. Então, a criança é menos esperta que o adulto, eu estou colocando a criança ali como ser inferior. Então, grau dos adjetivos comparativos pode ser igualdade, superioridade e inferioridade, mas todos esses três
por um valor semântico frasal, né, a gente vai saber reconhecê-los. Aí a gente tem o grau de superioridade, né, que é o grau de superioridade, ele pode ser analítico ou sintético, né? Eu sempre digo assim, que o analítico, ele vai ser a junção de duas palavras, e o sintético, ele vai sintetizar o analítico em uma. Então, por exemplo, bom, eu posso dizer analítico, mas bom, certo? Então, junção de duas palavras, né? Um advérbio ali, mais um adjetivo. Sempre o analítico vai ser um advérbio mais um adjetivo. E o sintético, ele vai resumir em uma palavra, né? O quê? O analítico. Então, melhor. Tudo tranquilo? Mal, mais mal. Vou sintetizar. Pior, mais mal é o quê? É pior. Grande, mais grande, analítico. Sintético, maior. Pequeno, e aí eu tenho mais pequeno analítico, né? E eu vou sintetizar o mais pequeno com uma palavra menor. Então, analítico, junção de duas palavras, um advérbio mais um adjetivo. E o sintético, eu vou resumir o analítico em uma palavra. Então, a gente para por aqui, certo? E a gente vai continuar daqui a pouquinho com mais um vídeo falando aí sobre o uso dos adjetivos. Fique com a gente.